Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado por este momento, por esta hora de estarmos aqui juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância, com a palavra do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo. Entre com muita alegria no coração para receber a palavra. Você que é inscrito, Deus abençoe. Acreditou na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Estou orando pela sua vida. Acredite nisso. Sou grata a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. E do fundo do meu coração, quero que as coisas boas venham acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E você que não se inscreveu, se inscreva. Andes na mesma fé, na mesma concordância, porque isso agrada o coração de Deus. Ele quer encontrar fé no seu coração para poder operar as proezas maravilhas dele. Ele vai levantar como testemunho, é para você contar. Ele vai me levantar, renovar os meus testemunhos para me contar aqui em nome de Jesus. Porque eu estou te apresentando um Deus vivo, que quer encontrar fé no seu coração para operar as proezas maravilhas. Amém? Dele. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. Eu amo falar da obra do Senhor, das mansidão dele, dos estatutos, do evangelho. Eu amo falar dos feitos dele, do que ele foi, do que ele é e do que ele será. E até o final ele está aqui no controle da nossa vida. E eu estou apresentando aos meus irmãos aí, para todos, as grandezas e as maravilhas do Senhor Jesus. Amém? Do grande rei, o grande eu sou. Hoje nós vamos para Isaías capítulo 60, versículo 11. Perdão, meus irmãos. Perdão, meus irmãos. É aqui, é porque a folha passou, meus irmãos. O vento levou a folha aqui e passou. Então nós vamos para Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós vamos, e o refrão da palavra vai falar assim: o adorno da noiva de Cristo. O adorno da noiva de Cristo. Forte a palavra hoje, hein? Vamos prestar atenção? Isaías 61, versículo 10. O versículo 10 vai falar assim: regozijai-vos, regozijar-me-eis muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atávios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Forte, hein? Vamos prosseguir para nós entender, amém? Vamos aprender sobre o adorno da noiva de Cristo. Vestes de salvação, manto de justiça, atávios e joias são os adornos apropriados para a noiva encontrar-se com o noivo. No caso da igreja, a noiva de Cristo, podemos extrair muitas lições espirituais deste adorno
descritos neste texto sagrado. Amém? Vamos continuar para nós entender. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus preparou vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis capítulo 3, versículo 21. As vestimentas de peles preparadas por Deus são as vestimentas de redenção do Cordeiro de Deus, que aceitou morrer por nós, desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha aí o refrão da palavra, o adorno da noiva de Cristo. Vamos continuar para nós entender. Em Salmo 132, versículo 16, o Senhor promete, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão na pensarão. Vou repetir aqui, meus irmãos entender. Em Salmo 132, versículo 16, o Senhor promete: vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão na dispensação da graça. Todos nós somos sacerdotes para Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos prestar atenção. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, lemos: revesti vós, pois como eleitos de Deus, santos, amados. Somente os eleitos de Deus são aqueles que podem se revestir das vestes da salvação. Olha, somente os eleitos de Deus somente os eleitos de Deus são aqueles que podem se revestir das vestes da salvação. Forte, hein, meus irmãos? Vamos entender mais um pouquinho. O manto de justiça que o Senhor nos vestiu não é o manto da nossa própria justiça, pois a nossa justiça não passava de um trapo de imundície. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, o Senhor nos vestiu da justiça de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ao estender sobre nós o seu manto de justiça, o Senhor nos declarou justos e justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 18. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Em Isaías capítulo 4, versículo 4, o Senhor já havia prometido limpar a imundície do seu povo com o espírito de justiça. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 14, Paulo afirma que já podemos nos revestir da couraça da justiça. Amém, glória a Deus, aleluia. Já podemos revestir da couraça da justiça, glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, João escreve que a noiva do Cordeiro foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente,
porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha que forte, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos prosseguir para nós entender. Os atávios falam dos comprimentos das vestes nupciais, turbantes, grinaldas e coroas, faz parte do atávios. Em Zacarias capítulo 3, versículo 5, o Senhor ordenou que se colocasse um turbante limpo sobre a cabeça do sumo sacerdote. Josué, em João capítulo 15, versículo 3, meus irmãos, eu vou repetir aqui para não ficar confuso, meus irmãos entender. Os atávios falam dos comprimentos das vestes núpcias, turbantes, grinaldas e coroas fazem parte dos atávios. Em Zacarias capítulo 3, versículo 5, o Senhor ordenou que se colocasse um turbante limpo sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Em João capítulo 15, versículo 3, foi Jesus que afirmou que já estamos limpos pela palavra que ele nos falou. Glória a Deus, aleluia. Nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor Jesus já falou. Amém? Aleluia. Aleluia. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, Paulo escreve que a igreja já foi sacrificada e purificada pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Olha aí. Vou repetir. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, a palavra escreve que a igreja já foi santificada e purificada pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, João escreve: regozijamos-nos e alegramos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bordas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Que é a igreja, meus irmãos. Olha aí que forte. Vamos continuar para nós entender. As joias falam do galardão que a noiva de Cristo receberá de acordo com as suas obras. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, Paulo afirma que as nossas boas obras poderão ser bem classificadas como ouro, prata ou pedras preciosas. Olha aí, as nossas obras. Olha, vou repetir aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, Paulo afirma que as nossas boas obras poderão ser bem classificadas como ouro, prata ou pedras preciosas. Forte, hein? Aleluia! Em Salmo 45, versículo 13, o salmista visualizou de forma profética a filha do rei, que é a igreja de Cristo,
entrando no interior do palácio do rei com as suas vestiduras recamada de ouro. Forte, hein? Em Isaías capítulo 62, versículo 5, a Bíblia afirma que, como o noivo se alegrará com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Assim se alegrará contigo o teu Deus. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra. O que você não entendeu na palavra, o resumo está aqui. Em nome de Jesus, que é a conclusão. Amém? A igreja do Senhor está sendo adornada e bem atavida pelo Espírito Santo, a fim de ser apresentada como uma virgem pura ou noiva amada. Jesus Cristo, a igreja gloriosa, sem macula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. Meus irmãos, eu vou ler a conclusão mais uma vez para não ficar dúvida. Amém? A igreja do Senhor está sendo adornada e bem atavida pelo Espírito Santo, a fim de ser apresentada como uma virgem pura ao noivo amado Jesus Cristo. A igreja gloriosa, sem macula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensíveis. Efésios capítulo 5, versículo 27, até aqui. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja. Temos que reverenciar o Senhor com as nossas vestes puras, santas, bem vestidas, linho fino. Glória a Deus, aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor com o nosso caráter. Não vamos envergonhar o nome do Senhor com as nossas vestiduras. Temos que se vestir com caráter. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que se vestir para Cristo, não para o mundo. Aleluia, glória a Deus. A noiva imaculada, ela é bem vestida. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Meus irmãos entenderam a palavra de Deus? Que nós temos que se preparar para o noivo. Que o noivo já está preparado. Como quando o Senhor vir buscar sua noiva, como que nós vamos estar? Na última hora não dá tempo de se preparar. Como as 10 virgens, 5 estava preparado, mas 5 não estava preparado, não entrou. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Deus seja louvado por esta palavra, meus irmãos. O Senhor está trazendo a palavra como um avivamento, um despertamento para conosco todos os dias. E quando o Senhor, Ele traz a vara, é porque o ama. Quando o Senhor traz a vara para conosco, porque às vezes a palavra não é só flores, também tem convenção. A palavra às vezes ela repreende. A palavra às vezes te chama pro tronco. Mas as pessoas não podem se ofender, não ficar ofendido. Quando o Senhor chama, é porque
Ele o ama, quer salvar, não quer que o filho se perca, a filha se perca. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe qual o caminho que nós vamos se perder, ele já sabe. Então, quando você está fora da direção, aí ele, puxa, é para cá, é por aqui. E tem tantas pessoas que às vezes é dodói, quando vê uma palavra que aperta, a pessoa já fica, essa palavra não é para mim. Às vezes é para nós mesmos. É para nós mesmos que estamos falando que não é para nós. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, entendeu? Temos que estar preparados, porque o noivo está preparado. Na obra, na palavra, nas vestes, no caráter. Glória a Deus. E para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala aqui assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Estou aqui, eu entendi a palavra, Senhor. Eu vou limpar, eu vou lavar as minhas vestes, eu vou trocar, eu quero um novo do Senhor. Glória a Deus. Salva-me, minha casa e minha família. Eu confesso o Senhor como meu insuficiente Salvador com a minha boca. Aleluia. Deus vai se agradar desse filho que obedeceu. E para você que saiu da presença do Senhor, é para você também a palavra, o convite. Vem, filho, venha, filha. Eu conheço os teus caminhos. Os teus caminhos não é o meu. Olha aí, os teus caminhos não é o meu. Então vem para os caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deixa o seu like no canal. Se inscreva no canal. Envie essa palavra a outras pessoas. Seja abençoado. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Você vai ver a vitória chegando na sua porta. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.